Bom dia. Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje, funções trigonométricas. A gente quer falar primeiro de função injetora, sobrejetora, bijetora e função inversa, e depois a gente avança. Vamos lá. Então, vou falar primeiro de função injetora, que nós já falamos na aula passada, mas não fizemos nada, né? Olha só, função injetora, o que é isso aqui? Projeta aqui, por favor. Função injetora. Função injetora é o seguinte, se você olha para o domínio de uma função, suponha que você tem uma função que vai de A até um certo conjunto B. Então, para essa função ser injetora, isso significa o seguinte, que se x1 e x2 pertencente ao domínio, que é o conjunto A, x1 for diferente do x2, isso implica que a imagem do x1 tem que ser diferente da imagem do x2. Tá bom? Isso que é ser injetora, tá? Mas existe uma outra forma de você provar isso também, ou de afirmar isso. Você inverte a afirmação. Se você está dizendo que o diferente leva a indiferente, então inverter isso é fazer o seguinte, o igual leva no igual, tá? Então a forma equivalente é fazer o seguinte, se a imagem de x1 for igual à imagem do x2, então você tem que ser capaz de provar que o x1 é o próprio x2. Tá bom? Isso que quer dizer ser injetora, tá? Então vamos pegar uma função? Exemplo, função afim. Suponha que você tenha g de x igual a 2x mais 4. Aí eu peço para você calcular para mim quanto é g de a mais h. Não, 2. 2 mais h. Aí parece que isso gerou uma certa dificuldade. Não entendi que dificuldade foi essa. Tinha no livro isso, não tinha? Então pronto. É só você fazer o quê? No lugar do x você coloca o quê? 2 mais h e correr para o abraço. Não é só isso? Se fosse g de casa, no lugar do x tu coloca a casa. E acabou. Tem ponto mais fácil que esse? Aí, olha o que você tinha que fazer. Presta atenção. Você vai, isso aqui é 2 vezes, no lugar do x você coloca 2 mais h mais o 4. Aí isso aqui é igual, 2 vezes 2 é 4, mais 2 vezes h dá 2h, mais 4, aí 4 mais 4 é 8. 8 mais 2h. Aí se tu faz isso, tu ganha um ponto. Vale um ponto uma dessa. Aí eu te pergunto, tem como tirar 0 na prova? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas é impossível. Aí tinha 2 dessa ainda. Tinha 2 dessa. Aí o cara já ganha 2. Já tem 2 pontos de graça, né? Então, se alguém tirou menos de 2, já sabe que a gente vai chamar seus pais. Tá? Vamos lá. Então, tá aqui uma função, ó. Função afim, ax mais b, tá? O que é que eu quero saber dessa função? Eu quero verificar se ela é uma função injetora, tá bom? Então, ou você faz assim, pega x1 diferente do x2 e prova que a imagem do x1 é diferente da imagem do x2, ou você pega 2 imagens que são iguais e prova que esses 2 caras do domínio também são iguais, tá? Essa aqui é a demonstração mais simples de ser feita para a função afim. Vamos fazer isso. Vamos pegar f de x1 igual a f de x2. Tá bom? A gente afirma isso e tem que provar que o x1 é igual ao x2. Vamos lá. F de x1, o que é isso? É a de x1, ax1 mais b igual a x2 mais b. Certo? Esse b não está positivo? Se ele mudar de lado, vai ficar o quê? E vai cancelar com esse, não vai? Então pronto, então você já corta. Tá? Esse cara aqui já elimina com esse.
Vai ficar como? AX1 é igual a AX2. Isso aqui não é uma função afim? Se é uma função afim, o A tem que ser diferente de zero. Se é diferente de zero, eu posso dividir tudo por A, certo? Então é equivalente a cancelar o A. Beleza? Vai ficar assim. Então, o x1 é igual ao x2. Se as imagens são iguais, implicou que os domínios também são iguais, então a função é injetora. Logo, a função afim é injetora. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Vamos pegar uma outra função? Projeta lá, por favor. G de x igual x mais a, x menos a. Será que essa função é injetora? O que a gente vai fazer? Mesmo processo. Vamos pegar dois caras que tem... Vamos pegar duas imagens iguais e provar que os dois caras do domínio também são iguais, tá? Vamos pegar g de x1 igual a g de x2. O que é g de x1? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar x1 mais a dividido por x1 menos a. Isso é igual a x2 mais a dividido por x2 menos a. Tá bom? Aí você multiplica cruzado, tá? Vai ficar x1 mais a vezes x2 menos a, aqui é igual x1 menos a, x2 mais a. Aí isso aqui, quem veio para a aula de quarto sabe fazer direitinho, né? Quando você tem igualdade de frações, é só você multiplicar quadrado, ou multiplicar cruzado. E essa multiplicação aqui é a distributiva de parênteses, né? Você faz aquele chuveirinho da saudade, né? Esse com esse e esse com esse. Depois você multiplica aqui e multiplica aqui, sempre tomando cuidado com os sinais, tá? x1 vezes x2. x1 vezes menos a, vai dar menos a x1. A vezes x2 vai ficar mais a x2. E a vezes menos a vai dar menos a quadrado. Que é igual, a mesma história aqui. Esse com esse com esse. Aí aqui e aqui. x1 vezes a, aliás, x1 vezes x2. x1 vezes a positivo. Menos a vezes x2. E menos a vezes a positivo. Vai ficar menos a quadrado. Tá bom? Observa o seguinte, olha. Tem a quadrado negativo de um lado, a quadrado negativo do outro. Vai se cancelar. Você já corta aqui. x1, x2 positivo de um lado, x1, x2 positivo do outro. Cancela. O que mais? Vamos passar esse cara aqui que está negativo, passar para lá que vai ficar positivo. Tá? O menos a x2 está negativo, vou passar para cá que vai ficar positivo. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Vai ficar ax2, tem um ax2 bem aqui, ó. Vai passar para lá. São iguais, certo? Vai ficar 2ax2. Igual. E esse cara vem para cá, que é igual a esse. Vai ficar 2ax1. Tá bom? Aí vai fazer o seguinte, ó. Vai cancelar o 2. Vai ficar ax2 é igual a ax1. E aí? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Cancelo o A? Por que eu cancelo o A? Quando foi que eu disse que o A é diferente de zero? Oi? Mas eu não disse que é função afim. Eu disse que a função é essa.
Se o A for 0, aí você tem que pensar. Vamos lá. Se A for 0, o que acontece? O A for 0, 0 vai ficar x dividido por x, que vai dar 1. Vai ser a função constante. É injetora? Não. Ok? Então, tu tem que explicar isso. Se A for 0, então g de x é igual a 1 para todo x. Logo, G não é injetora. Deu para entender? Você não pode ignorar as possibilidades. Tá? Agora, se A for... na verdade, se A for 0, né? Se A for 0. Agora, se A for diferente do 0, aí sim, se A for diferente de 0, eu faço isso que vocês estão me dizendo. Tá? Passo ele dividindo, que é equivalente a você cancelar aqui. Aí o x1 vai ser igual a x2. Certo? Se A for diferente de 0, então G é injetora. Tudo bem? Tá? Então o que é que a gente acabou de fazer? Que todas as funções dessa forma aqui, onde o A não é 0, todas elas são injetoras. Tá? X mais 5 dividido por x menos 5, injetora. X mais 1000 dividido por x menos 1000, injetora. Tá ok? É isso que a gente acabou de provar, tá? Muito bem. Agora vamos falar do ciclo trigonométrico. Muito bem, vamos lá. Agora, suponha que você tenha um plano cartesiano, tá? E a origem desse plano cartesiano você coloca como sendo o centro de uma circunferência de raio 1, tá? Se você coloca uma circunferência de raio 1, no centro dela você coloca um plano cartesiano, isso aqui a gente define como sendo o ciclo trigonométrico, tá? Onde o raio é unitário, beleza? E nós vamos definir uma função aqui. A função vai ser o seguinte: para cada ângulo alfa que você pegar, você vai associar um ponto P. Tá bom? Você sempre vai fazer o seguinte: pega um ponto, que é a sua origem, tá? E pega qualquer ponto que está na sua circunferência. Qualquer ponto. Suponha esse ponto. Liga esses caras. Quando você ligar esses caras e você medir o ângulo desse eixo até o segmento que liga esses dois pontos, e essa abertura a gente vai chamar de ângulo, tá? Então a pergunta é: esse ângulo está associado a qual ponto? A esse ponto P, tá bom? Para cada ângulo que você pegar, vai te dar um ponto P, beleza? Então a ideia é a seguinte: os ângulos aqui são números reais, tá? Então você vai ter uma função E, que ela sai dos reais e leva em pontos P, tá? Mas o ponto P, você concorda que o ponto P ele vai ter a sua abscissa x e a sua ordenada y? Sim ou não? Então eu vou estar saindo de R e indo para R2, tá? R2 é o plano, tá bom? R2, que vocês ainda não estão acostumados, é o plano cartesiano R por R, que a gente vai simbolizar por R2.
tá? Não é os reais ao quadrado, não é isso, tá? É R2 a gente chama, tá? E o que acontece? Eu pego para cada x real, eu vou associar um E de x. E esse E de x vai ser... eu vou colocar alfa aqui, tá? Para cada alfa, eu vou associar um E de alfa. E esse E de alfa vai ser um x que depende desse alfa e um y que depende desse alfa. Tudo bem? Então, eu estou saindo de números reais da reta e estou indo para o plano. Mas isso aqui não é cálculo 1. Isso é cálculo 2. Porque cálculo 1 sai de uma variável e leva para coisas de uma variável. Então, no caso que nós estamos aí, é sair de uma variável e ir para duas variáveis. Tá? A gente não quer isso. A gente quer ir só para uma variável. Então, vamos pensar como é que a gente contorna esse problema. Vamos pensar assim. Ó. Esse ângulo associa a esse ponto. E esse ponto, a abscissa dele é esse tamanho aqui. Pergunta é, quem é esse tamanho? É quem? Cosseno. Esse cara é o cosseno. Cosseno de alfa. Esse cara aqui é quem? Seno. Esse cara é o seno de alfa. Então quer dizer que o que nós temos aqui é uma função E de alfa que ela leva no cosseno de alfa, seno de alfa. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Essa função é chamada de função de Euler. Tá? Ela pega um ângulo e leva em um ponto onde esses pontos são cosseno, seno o tempo todo. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu olhar para o ponto, eu vou olhar para o ângulo e a abscissa do ponto. Ou o ângulo e a ordenada do ponto. Ficou claro isso? Tá? Então, uma restrição dessa função eu vou colocar assim, x, tá? Uma notação que eu estou colocando aleatória agora. X de alfa vai ser quem? Vai ser o cosseno de alfa. O que eu quero dizer? Eu quero só a abscissa dessa imagem da função E. Tá? E a EY de alfa, eu estou chamando de seno de alfa. Agora sim, eu estou saindo de números reais e chegando em números reais. Saindo de números reais e chegando em números reais. Então, isso sim, agora é cálculo 1. Tá? Isso aqui é cálculo 2. Eu não quero. Quero cálculo 1. Tá? Então, vamos pensar agora nesse cálculo 1 aí. Pensa comigo. Se o ângulo fosse esse aqui, você concorda que a abscissa seria esse tamanho? Sim ou não? À medida que o ângulo vai aumentando, o que acontece com a abscissa? Vai diminuindo. Tá? Até um ponto máximo, que é tamanho... Aliás, até um ponto mínimo, que é tamanho... 0. Depois vai indo para cá e vai acontecendo o quê? A imagem vai para onde? Para números negativos, certo? E vai indo o ângulo... Imagina que eu já estou nesse ângulo bem aqui, assim, ó. E a imagem vai para onde? Números negativos. Qual é o menor valor que ela vai alcançar? Menos 1, e isso vai acontecer bem aqui, ó. No π sobre 2. Aliás, no π, que é 180 graus. Tudo bem? Então, você percebe que ele saiu daqui do ângulo 0, tamanho, imagem 1, e eu fui indo até chegar aqui no ângulo 180 e a imagem foi menos 1. Essa função daqui até aqui, ela é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Daqui para frente ela vai ser o quê? Crescente. Tudo bem isso? Isso vocês lembram, né? Então esse é o comportamento da função cosseno. Da mesma forma você faz para a função seno. Tá? E me diz uma coisa, qualquer ângulo, sempre eu vou ter imagem de cosseno? Sim ou não? Sim. Então sempre eu vou ter imagem também de seno?
Sim. Qual é a maior imagem do seno e cosseno? 1 e menos 1. Então, nós podemos dizer, então, que a função seno, ela sai de R e vai em menos 1, 1. Certo? Ela pega aqui um x daqui e leva no seno de x. Beleza? Essa é a função seno. Da mesma forma, a função cosseno. Tá? E o domínio do seno é igual ao domínio do cosseno. E esse domínio é R. Ok? Esse é o domínio. Agora, alguém lembra o que é essa reta tangente que eu coloquei aqui? Essa é a tangente. Tá bom? Essa é a tangente. Vamos só reforçar que realmente essa é a tangente. Vamos pensar o seguinte, vou apagar isso aqui. Pensa aqui comigo, olha. Eu vou pegar esse triângulo aqui, tá? E mais esse aqui. Tá bom? Você tem aqui esse tamanho. Esse tamanho é exatamente o seno, certo? Aqui é o seno. Eu vou colocar aqui seno de x. Esse tamanho aqui é o cosseno. Cosseno de x. Esse tamanho aqui é quanto? Não é isso aqui? É quanto? 1. E suponha que esse cara que eu não sei quem é. Tá? Suponha que eu não sei quem é esse cara. Que é justamente esse tamanho aqui, ó. Tá? Vai ficar como? Relação de semelhança, né? Você pode comparar a altura principal com a altura menor aqui. Então, esse cara, que eu não sei quem é, por esse cara, é igual. Aí você compara as bases, tá? 1 pelo cosseno. Certo? Agora, o que que tu fazes? Não é esse cara que tu queres descobrir? Aí tu pega o seno que está dividindo e passa multiplicando. Então, quer dizer que esse cara que você não sabe ainda é o quê? Seno vezes 1 dá seno, né? Ele é o seno dividido pelo cosseno. Tá bom? E lá no 9º ano você aprendeu que esse quociente é a tangente. Beleza? Então, de fato, isso aqui é a tangente. Tá? Esse segmento aqui que sai desse ponto até o ponto onde é a projeção desse segmento aqui, isso é a tangente. Tá? Domínio da tangente. Será que eu posso pegar qualquer número real para calcular a imagem? Não. Onde é que não vai dar? No? Qual ângulo? Π sobre 2. Não vai dar certo. Tá? Por que não? Olha, π sobre 2 é exatamente esse ângulo aqui, certo? 1/4 de volta. Por que não dá certo nesse cara? Se fosse esse ângulo, ia dar aqui. Esse ângulo lá em cima. Um ângulo mais aberto aqui vai dar mais lá em cima. Um ângulo mais aberto ainda, mais lá em cima. Só que esses segmentos vão sempre tocar nessa reta, certo? Só que na hora que essa reta estiver perpendicular ao eixo, essas duas retas serão o quê? Paralelas. Se são paralelas e são distintas, não tem interseção. Tudo bem? Princípio de Euclides, tá? É a forma de falar que o cosseno igual a zero. Também. A consequência algébrica para isso é o seguinte, que você está definido a tangente como sendo o quociente de seno por cosseno. Tá? Então, qual é o domínio da tangente? É quando você pode fazer essas contas aqui. Qual é o único momento que tu não podes fazer essas contas? Quando o cosseno é? Cosseno é? 0. Quando é que o cosseno dá 0? No π sobre 2. Cosseno dá 0, π sobre 2.
e mais qualquer meia volta depois disso, certo? Então você está aqui no π sobre 2, se você der mais meia volta, você chega aqui. Se você der mais meia volta, você retorna para lá. Mais meia volta, retorna para cá. Tudo bem? Tá? Então esse é o domínio da tangente. Você precisa retirar esses caras que dão problema. Muito bem. Então esse é o seno e o cosseno, tá? O seno faz isso, o cosseno faz isso e a tangente faz isso. Essas coisas todas você viu no segundo ano do ensino médio, não foi? Certo? Aí você pode definir outras relações, que é chamado de secante, cossecante, cotangente, tudo isso você pode definir, tá? É bom você ter em mente como é que se define secante, cossecante e cotangente, porque a gente vai precisar definir também as funções hiperbólicas. E todas elas é exatamente a mesma ideia, só que com funções hiperbólicas. Ao invés de eu usar, por exemplo, aqui seno de x por cosseno de x, se eu quero saber qual é a tangente hiperbólica, é seno hiperbólico de x por cosseno hiperbólico de x. Tá bom? Assim eu defino quem é a tangente hiperbólica de x. Tá? Vamos pensar nos parâmetros. Tá? Que é o que a gente chama de transformações no gráfico. Transformações no gráfico de uma função, tá? Suponha que você tenha uma função f, e tu vais fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um gráfico qualquer. Suponha isso. Isso aqui é menos 1, e esse aqui é 1, tá? Suponha também que esse carinha aqui é 3. Esse carinha aqui é menos meio. E esse carinha aqui é 6. Tá? Quero fazer transformações desse gráfico. Tá? E essa aqui é a função f. Se eu definisse para você, ó, função g. A função g ela é o seguinte, ela é f de x mais 1. Como é o gráfico da função g? Então, vai ter deformação no gráfico? Não. Você concorda que o gráfico vai ter exatamente as mesmas curvas? A mesma estrutura? Só que deslocado para cima, quanto? Uma unidade. Ficou claro isso? Tá? Então, é só você deslocar o gráfico para cima. Então, é exatamente o mesmo desenho. Vai passar um pouco em cima. Vai fazer mais ou menos assim. Tá? Só que vai deslocar uma unidade, né? Então, esse menos 1 vai passar agora aqui. Vai tocar aqui e depois sobe. Tá bom? Mais ou menos isso. Desloca uma unidade para cima. E se fosse menos 1? Desloca uma unidade para baixo. Somar uma unidade, subtrair uma unidade, altera a raiz da função? Sim ou não? Sim, altera a raiz da função. Tá? Porque quando você desloca, o gráfico vai mudar a posição onde está tocando o eixo x. Pode ser até que nem toque mais o eixo x. Pensa na função x quadrado. Qual é a raiz do x quadrado? Só x quadrado. A raiz dele? 0. X quadrado, é só x quadrado. A raiz é 0. Se você somar uma unidade, qual é a raiz? Não tem raiz. Porque o gráfico vai deslocar para cima uma unidade, não vai tocar o eixo x, certo? Mas se você subtrair uma unidade, qual é que vai ser a raiz?
vai ter agora duas raízes, mais e menos 1. Entendeu? Então pode vir perguntas teóricas para você assim. Se você tem uma função e faz deslocamentos verticais no gráfico dessa função, o que pode acontecer com as raízes? Resposta: pode não ter mais raiz, pode aumentar o número das raízes, ou pode manter o número de raízes e mudar quem elas são. Ficou claro isso? Tá? Pode acontecer tudo isso. Tá? Muito bem. Então, isso o que faz são os deslocamentos verticais. Tá? E se por acaso eu definisse uma função h, que ela vai ser o seguinte, ela vai ser 2 vezes a função f. Estou pegando o número, não vou mais somar nem subtrair a função, eu vou multiplicar a função. O que é que vai acontecer? Vai mudar o quê? Amplitude. Amplitude da função, tá? Então, pode ser, as raízes mudam. Por que não? Repete. Porque a multiplicação por zero sempre é zero. Certo? Se você tem a raiz da função, suponha que a raiz deu no 4. F de 4 vai dar quanto? 0. E 2 vezes 0? 0. Então as raízes em uma multiplicação não são alteradas. Então se você tem uma função e multiplica essa função por qualquer número, desde que ele não seja 0, as raízes todas se mantêm. Ok? Só que os pontos de máximo, se ela tiver, já não vai ser o mesmo. Ponto de mínimo, se ela tiver, também já não vai ser mais o mesmo. Suponha, olha para a função seno. Tá? A função seno ela vai de mais 1 e vai até o menos 1. Se eu multiplicar isso por 2, o que vai acontecer? Ela vai até mais lá em cima, no 2, e vai até mais lá embaixo, no menos 2. Deu para entender? Tá? Então vai mudar essa amplitude da função. Agora vamos esquecer funções básicas de seno. Porque de função em seno dá para enxergar bem isso. E se eu não tivesse com uma função trigonométrica desse tipo? Se eu tivesse com uma função afim, por exemplo, o que aconteceria com a função afim? A inclinação dela vai mudar. Tudo bem? Suponha o coeficiente angular positivo. Tá? Se eu multiplicar a função por 2, o que vai acontecer com ela? Vai ficar mais inclinada para cima. Ok? Tá bom? Vai tender a se aproximar de uma função de uma reta vertical. Só, claro, nunca vai chegar numa reta vertical. Porque se chegar na reta vertical vai ser o quê? Não é função. Deixou de ser função. Não existe gráfico de função vertical. Tudo bem? Pode ficar muito, 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 muito inclinada. Mas nunca vai ser. É totalmente perpendicular. Ficou claro isso? Tá? Então, isso é este fator aqui, ó. Esse fator que está multiplicando aqui. Tá bom? Vamos fazer outra coisa agora. Vamos fazer o seguinte. K de x vai ser f de x mais 1. Eu vou somar uma unidade aqui dentro do argumento da função. O que vai acontecer com a função? Vai ter deslocamento horizontal. É como se eu pegasse o gráfico e arrastasse ele ou para frente ou para trás. Não tem deformação de gráfico. Tudo bem? É só um deslocamento, tá? No gráfico. Vai alterar quem é a altura máxima e quem é a altura mínima? Não. Vai alterar onde acontece a altura máxima e onde acontece a altura mínima? Vai. Porque se o cara estava bem aqui no ponto de máximo, quando eu faço essa alteração, eu puxo ele para o lado ou puxo ele para o outro lado. Ficou claro? Tá? Vão alterar as raízes se elas tiverem? Sim ou não? Sim, porque eu estou tendo um deslocamento. Certo? Então, esse parâmetro aqui, esse parâmetro de somar e subtrair aqui, são deslocamentos horizontais. Então, memoriza uma coisa. Tu tens uma função. Somar com a imagem são deslocamentos verticais. Somar no domínio são deslocamentos horizontais. Ficou claro isso? Tá?
Então, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês enxergarem bem isso. Ah, tem mais um. Esqueci de mais um aqui. E se por acaso, aqui eu coloquei uma multiplicação, não foi? Só uma multiplicação externa. E se eu fizesse outra coisa? M de x igual a f 2x. O que será que está acontecendo aqui? Se eu multiplicar no domínio, eu mudo o período da função se a função for uma função periódica, tá? Imagina o seno assim, tá? Se eu coloco lá multiplicando por 2, por 3, por 4, então esse período que ela tem para retornar vai ser mais rápido. Vai acontecer isso mais rápido. Tudo bem? Se eu multiplicar por um número que é menor que 1, aí esse período vai ser mais longo, tá? É como se, efeito sanfona, é como se tu pudesse pegar o gráfico do seno e comprimir ele, ou pega o gráfico do seno e estica ele. Beleza? Então, é para isso que serve esse fator que está multiplicando aí, tá? Então, todos esses são os parâmetros possíveis em uma função. Olha lá. Tá aqui, esse aqui é o gráfico da função seno, tá bom? Tá aqui o parâmetro A. O que está aparecendo para você aqui é exatamente o seno. Se é exatamente o seno, então esse A tem que ser quanto? 0, porque não foi alterado. Esse B tem que ser quanto? 1. Esse C? 1. E o D? 0. Tudo bem? Vou começar a alterar o A. O que vai acontecer com o gráfico? Vai ter deslocamento vertical. Olha lá. Se for positivo, sobe. Se for negativo, desce. Ficou claro isso? Tá? Deixa eu retornar ele lá para o 0. Tá aí. Vou mexer com o B. O que vai acontecer mesmo? O B é aquele que está multiplicando o seno. O que vai acontecer? Ele vai mudar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Vai fazer a oscilação mais alta. Então vamos lá, vamos mexer com o B. Se eu aumento o B de 1... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tá aqui ele. Observa que as raízes se mantiveram? São as mesmas raízes. Eu estou colocando o B cada vez maior, tá? Vamos colocar o B cada vez menor? Está aqui o B no 1, estou diminuindo o B. Olha o que está acontecendo com a curva lá. E se o B fosse negativo? Ele ia inverter, tá? Se a concavidade, que é essa abertura, se a concavidade está para cima, se ele for negativo, ele inverte essa concavidade. Olha lá, o B negativo agora. Tá vendo? Isso que aconteceu, tá? Deixa eu retornar o B lá para a posição 1. Fica aí, cabra. Não estou conseguindo. Aí, já. Vou mexer agora com o C. O que é que o C faz mesmo? O período. Vamos mexer lá com o C. Ó, aumentando o C, olha lá. É como se estivesse amassando o gráfico do seno. Nota que o ponto de máximo e mínimo continua o mesmo, tá? Mas está acontecendo aí que a frequência está aumentando, tá? Então, para isso que serve o C. Vamos voltar o C lá para o 1. E se eu mexo com o ponto D? Aquele deslocamento horizontal. Olha lá. Como se estivesse só arrastando o gráfico, tá? Se o D for positivo, eu antecipo as coisas que vai acontecer na função. Se o D for negativo, eu atraso os acontecimentos. Certo? Tá bom? Então, você já sabe. Qual a importância de você estudar todos esses parâmetros? É o seguinte: todos esses parâmetros aí, se você tem uma situação na natureza, cada um desses parâmetros ele significa alguma coisa. Pode ser, por exemplo, temperatura, pode ser pressão, tá? Pode ser nível de umidade do lugar, pode ser a intensidade da corrente elétrica, pode ser a intensidade do campo eletromagnético, pode ser qualquer coisa, tá? Todos esses fatores interferem de alguma forma. Pode ser a densidade de algum material, tá bom?
Então, suponha que tem algum fenômeno ou alguma coisa que você sabe que o comportamento dela é modelado por uma função desse tipo. E tu queres, por exemplo, ampliar, aumentar a amplitude desse comportamento. Então, tu já sabe qual fator tu tem que fazer. Basta você aumentar a pressão que a gente resolve isso. Entendeu? Ou basta você diminuir a temperatura, que vai dar certo. Se você diminuir a temperatura, vai acontecer isso. Então, se você sabe o que cada um desses fatores externos fazem, e esses fatores já modelados em uma função, tá? A tua função já está te dando os resultados. Claro que tu não vai fazer isso testando, né? Tu não pode testar isso na prática. Tu faz isso primeiro computacionalmente. Tu primeiro já sabes quem é a tua função, tu já sabe o que cada parâmetro faz, e tu vai lá para o computador e coloca, peraí, se eu mexer nesse parâmetro, o que vai acontecer? Aí você vai analisar lá o comportamento gráfico. E se eu mexesse nesse outro parâmetro, o que vai acontecer? Aí vai analisar o comportamento gráfico. Deu para entender? É isso que tem que fazer. Depois que tu fizeres toda a simulação computacional, aí tu apresenta, tá aqui, gente. Se a gente fizer isso, dá certo. Aí vai para o teste, tá? Aí começa a fazer o teste para ver se realmente o que tu fizeste está batendo. Não esquece de uma coisa. Tudo isso que nós fazemos aqui no quadro, tudo isso é teórico, tá? Tudo isso aqui é o que a gente chama que está em um ambiente controlado. Não tem fatores externos. Mas a pergunta é, será se eu aumentar um pouquinho a temperatura, será se isso basta? Pode ser que tenha um fator externo lá que tu não estás percebendo. Por isso que primeiro tu tem que simular no computador que é o ambiente perfeito, não tem fator externo. Tu já sabe o que acontece. Depois tu vai para a prática. Tu não pode fazer igual como tu fizeste no computador. Entendeu? Tu vai aumentando aos poucos a temperatura. Tu não chega logo no valor de temperatura que tu acha que é o ideal. Tu vai aumentando aos poucos e observando tudo. Tá? Observando tudo. Peraí, opa, aconteceu uma coisinha que eu não tinha previsto. Eu aumentei a temperatura aqui, mas a composição desse material que está revestindo aqui o espaço não vai suportar. Então, a minha ideia não é boa. Deu para entender? Então, vou ter que pensar em outra coisa. Tá? Então, o seu comportamento matemático pode não ser o ideal para a prática. Então, tu vai ter que pensar outra coisa. Porque imagina que você está lidando com algo que não tem a possibilidade de você trocar o revestimento. Aí tu vai ter que pensar de outra forma. Tá? Muito bem. Um exemplo bem clássico disso suponha que você está trabalhando em uma usina e lá tem um recipiente que está contendo um certo produto radioativo. Não dá para você simplesmente dizer, bora tirar o produto de lá de dentro, a gente reveste de outra forma e depois coloca o produto de novo lá dentro. Não tem essa possibilidade. Entendeu? Você tem que trabalhar com o que tem. Tá? Muito bem. Então, esses são os parâmetros das funções. Tá? A gente coloca aqui as funções trigonométricas porque é mais fácil de enxergar todos os parâmetros ao mesmo tempo. Vai ter função que tu não vai enxergar esses parâmetros. É difícil enxergar. Deixa eu pensar. Tem parâmetro tem parâmetro, por exemplo, que não altera a raiz. Vai ter função que não vai te ajudar nisso. Né? Pensa numa função constante. Não tem caso aí que a gente teve o deslocamento horizontal? Na função constante, como é que tu vai ver o deslocamento horizontal? Não vai ver. Entendeu? Então não vai adiantar. Então uma função constante não é boa para você fazer isso. Função constante também não é boa para você pensar na amplitude, né? Vai mudar a amplitude, mas ela é constante. Entendeu? Então, não vai resolver. Tá? Então, depende muito da função que você está trabalhando. Agora, vamos pensar nas inversas dessas funções. Vamos pensar na inversa. O que você precisa ter? Primeiro, quando é que uma função tem inversa? Quando ela é o quê? Bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser o quê? Injetora e
sobrejetora. Então, tu precisa que a função seja injetora e sobrejetora. É isso que tu queres, tá? Te pergunto, a função seno é injetora? Seno. Não tem como ser injetora porque ela é periódica, certo? A função seno é sobrejetora? Tá, obrigado. É sobrejetora? Não. Por que não? Porque a imagem dela está entre -1 e 1. Não é todos reais. Então ela não é sobrejetora. Então a função seno ela não é nem injetora e nem sobrejetora. E a função cosseno? Mesma coisa. A função tangente? Mesma coisa, certo? Ok? Porque tu não para de dar voltas do ciclo trigonométrico. Ela vai ficar sempre se repetindo, certo? Todas as funções trigonométricas são assim. Nenhuma delas é injetora. Nenhuma delas é sobrejetora. Então quer dizer que nenhuma delas é bijetora. Então quer dizer que nenhuma delas é inversa? Quer dizer que nenhuma delas é inversa? Tu quer fazer o quê? Restringir o domínio. Então, ao invés de tu pegares o domínio todo, tu pega só um pedaço. Nesse pedaço, ela pode ser o quê? Injetora e pode ser sobrejetora. Então, quer dizer que existe então essa técnica de olhar para uma função e pegar um pedaço dela e ela ser injetora e sobrejetora e ali fazer a inversa dela? Quer dizer que é isso, é? Então vamos pensar primeiro antes em funções mais básicas. Função x² é injetora? Não. É sobrejetora? Também não. Então vamos pegar uma restrição então da função x², já que vocês estão pensando em fazer isso. F de x igual a x². Tá? O gráfico disso, todo mundo sabe, que é aquela parábola que faz assim. Certo? E se por acaso eu pensasse assim, ó, vamos começar do zero e vamos pegar só a parte positiva, tá? Então essa função f vai ser o seguinte, eu vou sair do zero e vou até mais infinito e a imagem dela vai sair do zero e vai até mais infinito. E essa função é o seguinte, eu pego o x e levo no f de x, que é x². É injetora? Sim ou não? Eu estou pegando isso aqui, ó. É ou não é injetora? É injetora. É sobrejetora? Sim ou não? Como é que eu sei se é sobrejetora? Se todo mundo lá do contradomínio está sendo alcançado. Mas eu não estou saindo do zero até mais infinito? Então todo mundo é alcançado. Beleza? Então ela é sim sobrejetora. Então quer dizer que ela é bijetora. Se ela é bijetora, então ela admite inversa. E quem é a inversa dela? Raiz de x. A inversa da f é a raiz de x. Tá bom? Como é o gráfico da raiz de x? É uma coisa assim. Não desce, tá? Ela sobe sempre. Tá bom? Esse é o gráfico dela. Tá? O que tem que acontecer se eu fizer a composição da f com a inversa dela? Tem que dar o quê? Tem que dar a função identidade. Vamos fazer isso então. Vai ficar f da f de -1 de x. Então isso aqui vai ficar o quê? Dentro da função f, eu tenho que colocar a função inversa, tá? Mas a função f, ela é f de x igual a x². No lugar do x, eu tenho que colocar a inversa. Então vai ficar assim, ó,
f é x quadrado, né? Então, ao invés de colocar x, eu coloco a inversa. Então, vai ficar assim, ó. F de menos 1 de x, só que é x ao quadrado. Então, tem que ser f de menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Quem é a f de menos 1? É a raiz de x. Então, é a raiz de x ao quadrado. Quanto é a raiz de x ao quadrado? X? Certeza. Mais e menos módulo, o que é a resposta? Bora, firmeza! Terceira aula de cálculo. Sabias que tu passou de fase? Passaste de fase assim. Lembra que tinha uma brincadeirinha assim, quando fazia as perguntas, ninguém sabia responder, aí a gente falava assim, vamos perguntar para os universitários. Pois é, são vocês agora. É vocês que têm que saber responder. Vamos, perguntando para os universitários. Raiz de x ao quadrado é quanto? Não é módulo, é x. Por que é x e não módulo? Porque você está pegando só a parte positiva. Beleza? O que está dentro da raiz aqui só são coisas positivas. Então você não tem preocupação com o módulo. Tá ok? A preocupação que vocês estão tendo, ela é sim uma preocupação real. Só que, como só são números positivos, é uma preocupação desnecessária. Beleza? Então pronto, você cancela. E vai dar só o x. Então, de fato, essa composição está dando a função identidade. Claro que para você provar que é inversa, você tem que inverter agora aqui, né? Tem que fazer f de menos 1 composta com a f. Tá? Então faz isso. Vamos lá. Então, f de menos 1 composta com a f de x está dando. Isso aqui é f de menos 1 da f de x. Quem é a inversa? A suposta inversa. Quem é? Raiz de x. No lugar do x eu coloco raiz de x. Só que aqui no lugar do x está o f. Então tem que ser a raiz do f. Tudo bem? Tá? Mas quem é a f? É x ao quadrado. E quanto é a raiz do x ao quadrado? É só x. Se não soubesse quem é x, como a gente sabe que é positivo, se a gente não soubesse se é positivo ou não, a gente ia ter que colocar dentro de módulo. Mas nós sabemos que é, tá? Então cancela aqui, isso vai dar x. Ficou claro? Tá? Então tá claro que, de fato, a raiz de x é a inversa do x ao quadrado. Tudo bem? Então, uma é a inversa da outra. Pergunta novamente. X quadrado é injetora? Não é injetora. É sobrejetora? Não é sobrejetora. Mas isso me proíbe de pegar um pedaço dela e trabalhar com ela? Não. Posso pegar um pedaço dela. Foi o que nós fizemos. Nós pegamos esse pedaço. Nesse pedaço, ela tem inversa. E a inversa é a raiz de x. Tá claro? Tá bom? Vamos lá, então. Nós já sabemos que a função ela não precisa necessariamente ser injetora e sobrejetora para a gente pensar na inversa. A gente pode restringir o domínio e nessa restrição, claro que não é uma restrição qualquer, né? Você vai atrás de um pedaço onde ela está injetora e num pedaço onde ela está sobrejetora. E ali é suficiente para você fazer a inversa, tá? Então é isso que nós vamos fazer agora com a função seno. A gente vai fazer o seguinte, ó. Existe uma função que é a função seno, que ela pega o seguinte, ela pega números reais e leva em números reais, certo? Ela pega um x e leva em um f de x, e esse f de x é o seno de x, tá bom? Claramente, seno de x não é injetor,
Claramente, seno de x não é sobrejetor. Tá? Mas nós podemos trabalhar em cima disso. Ok? Vamos olhar para o gráfico. O gráfico dessa função é uma coisa assim, né? Tá? Mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso o gráfico da função. Observa o seguinte. No momento que eu passar desse ponto, se eu passo desse ponto, eu perco a sobrejetividade. Aliás, eu perco a injetividade. Porque esses dois caras aqui vão ter a mesma imagem. Sempre pontos aqui distantes desse cara, qualquer dois que você pegar assim, sempre vai ter a mesma imagem. Então eu perco a injetividade no momento que eu passo desse ponto. Tá? Passei dele, deixou de ser injetora. Tá? Da mesma forma, esse ponto aqui. Se você passar dele para lá, deixou de ser injetora. Mas pensa comigo. Deste ponto até esse ponto, a função não é injetora? Sim ou não? Por que ela é injetora? Não quero definição. Por que ela é injetora? Essa função daqui até aqui. Não quero isso. Não quero isso. Não. Porque a função é crescente. Perfeito. A função está crescendo. Todas as respostas que vocês me deram é a definição do que é ser injetora. Não era essa a pergunta. A pergunta era, por que ela é injetora? Porque ela é crescente. Toda função crescente é injetora. Toda função decrescente é injetora. Toda função periódica não é injetora. Tudo bem? Mas não quer dizer que eu não posso pegar um pedaço dela e garantir a injetividade. Tá? E é isso que nós estamos fazendo. Nesse pedaço, daqui até aqui, ela é sim injetora. Então, vamos fazer o seguinte. A gente corta aqui e corta aqui. Tá? Vocês sabiam que as profissões elas estão um tanto que equivalentes? Quando o cidadão está com alguma coisa no organismo e o médico quer saber se aquilo é benigno ou não, o que é que ele faz? Ele pega uma amostra lá para fazer uma biópsia, né? Não é isso? Vamos fazer a biópsia desse gráfico aqui, né? Vamos cortar um pedacinho aqui, eu só quero esse trecho, é só esse trecho que me interessa, né? Vou cortar aqui, corto aqui, e para lá, não quero saber. E para cá, também não quero saber, tá? Vamos olhar só para esse pedaço. Olhando só para esse pedaço, eu te pergunto, quem é esse cara? Menos π sobre 2. Quem é esse cara? π sobre 2. Qual é o valor máximo que essa função alcança nesse intervalo? 1. E qual é o valor mínimo? Menos 1. Então, como que você acha que eu vou definir essa função? Diz para mim, como que você definiria para garantir a injetividade e a sobrejetividade da função f? Vamos lá. Vai ser a função f. Ela vai sair de onde para onde? De menos π sobre 2 até π sobre 2, fechado. Vai para onde? De menos 1 até 1. Certo? Ela vai pegar um x daqui e vai levar no f de x. E esse f de x é o quê? Seno. Tudo bem? Pergunta: essa função é injetora? Sim. É sobrejetora? Sim. Então ela é bijetora. Se ela é bijetora, então ela admite inversa. Muito bem. Então note
Note que agora temos uma função bijetora. Logo, admite inversa. Que é... Quem é a inversa do seno? Quem é? Arquisseno. Tá? Essa é a função. Que é f de menos 1 de x é o arquisseno de x. Tá bom? Essa é a inversa. O que é que o arquisseno faz? Arcosseno. A gente chama só arquisseno. Tá? O que é que o arquisseno faz? Vamos pensar. Quando você está no círculo trigonométrico, você não quer só de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Isso aqui saiu bem torto, né? Piorou. Esquece. Então você quer de menos π sobre 2, quando você sai daqui para cá, menos π sobre 2 até π sobre 2, certo? Então é só nessa região aqui, tá bom? Nesta região aqui, o seno é bijetor. Se nessa região ele é bijetor, então nessa região ele tem inverso, tá? Então suponha esse cara aqui, ó. Esse ângulo x, esse ângulo x aqui, ele te dá origem a esse seno. Seno de x, tá? E é equivalente esse ângulo x com esse tamanho aqui do arco, né? Certo? Então o que eu quero te dizer agora é o seguinte, ó. Se eu te dou o seno, quem é esse x ou quem é esse arco? Daí o nome ser um arco referente ao seno. Aí, arquisseno. Tudo bem? Eu saio do ângulo ou do arco e chego no seno. Agora eu saio do seno e chego no arco ou no ângulo. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, o seu arquisseno a sua função f de menos 1, ela é o seguinte. Ela sai de menos 1, 1, e leva no menos π sobre 2 até π sobre 2, onde você pega aqui um x e leva no f menos 1 de x, e esse cara é o arquisseno de x. Tá bom? Essa é a sua função. Tá? Te pergunto, quanto é o seno do arquisseno de x? Quanto é? O seno do arquisseno de x é quanto? X. Por quê? Porque uma é inversa da outra. Se você faz a composição da função com a sua inversa da função identidade. E se você fizesse arquisseno do seno? Também daria x, pela mesma justificativa. Ficou claro isso? Tá? Muito bem, então esse é o arquisseno. Da mesma forma tu faz para o arquicosseno, da mesma forma tu faz para a arquitangente, para a arquissecante, para todas elas. Tá? Você só precisa procurar em que parte do domínio eu preciso pegar. É a parte onde ela é injetora e sobrejetora. Deu para entender a ideia? Tá? Muito bem. Quando me apresentaram a função arquisseno, eu falei, essa será a minha arqui-inimiga, que eu nunca vi na vida. Vamos lá, vamos resolver os exercícios. Diga.
Ah, o gráfico. Esse menino é exigente, né? Vamos pensar no gráfico. Eu vou tentar desenhar aqui, que aí a gente vai conseguir enxergar melhor. Vou desenhar bem no lado aqui. Tentar pensar aqui, tá? Olha, o arquisseno, vou desenhar naquele plano cartesiano. O arquisseno, ele sai de menos 1, 1, e vai para menos π sobre 2, π sobre 2, certo? O domínio é isso, menos 1, 1, tá? Então, vou colocar no eixo x, vou colocar menos 1, 1. E no eixo y, menos π sobre 2 até π sobre 2. Tudo bem? Então, vai ser aqui, ó. Menos 1... E aqui, 1. Aí o máximo aqui vai π sobre 2. Π sobre 2 é maior que 1, né? Então, vou colocar mais aqui em cima. π sobre 2. E aqui embaixo, menos π sobre 2. Tá bom? Vamos pensar. Olha, no zero. O que acontece no zero? Quem seria arquisseno de zero? A sua pergunta é, qual é o ângulo que o seno dá zero? Zero. Então, ele passa por aqui mesmo, pela origem. Tá? Menos 1. Então, eu quero saber quanto é o arquisseno de menos 1. A pergunta é, qual é o ângulo que o seno dá menos 1? Menos π sobre 2. Então, o arquisseno de menos 1 é menos π sobre 2. Tá? Então, menos 1 vai lá no menos π sobre 2. E o arquisseno de 1? Arquisseno de 1 é, qual é o ângulo que o seno dá 1? Esse cara é π sobre 2. Então, deixa bem aqui. Tá bom? Então, eu já sei que passa por esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí o atentado logo diz, passa uma reta aí logo. Não é uma reta. Tá? Não é. Segura um pouquinho. E vamos fazer o exercício para a gente poder chegar a essa conclusão. Projeta lá, por favor. Arquisseno de meio. Vamos pegar só esse. Arquisseno de meio. Quanto é o arquisseno de meio? Aí, para você saber quanto é o arquisseno de meio, como o arquisseno está atrelado ao seno, tu tens que te perguntar qual o ângulo que faz com que o seno desse ângulo dê meio. Quem é esse cara? π sobre 6. Então, a resposta é π sobre 6. Tá bom? Então, o arquisseno de meio dá π sobre 6. Vamos lá? Meio. Está bem aqui no centro. π sobre 6 não é o centro disso. Porque o centro disso seria π sobre 4. Certo? Então, π sobre 6 está acima ou está abaixo? Está abaixo. Então, é abaixo disso aqui. Então, tem que estar mais aqui. Tudo bem? E, certamente, o outro aqui, quando for calcular o de menos meio, isso aqui é do meio, né? Esse aqui é menos meio. Aí tu vai querer saber quanto é o arquisseno de menos meio. Aí tu pergunta, qual é o ângulo que o seno dá menos meio? Esse é o menos π sobre 6. Então tem alguma simetria aí, né? É antes do meio. Tá? O gráfico é uma coisinha assim. Tá bom? É só isso o gráfico, tá? Do arquisseno, tá bom? Quanto a essa curvatura aí, se realmente fica meio boleado assim, a gente não consegue provar agora, tá? Essa curvatura de ser boleado aqui para baixo aqui também, a gente não consegue provar agora. O que é que a gente vai conseguir fazer? Quando nós estivermos mais ou menos na segunda prova da segunda avaliação, lá pela quinta prova, aí, se vocês ainda estiverem aqui, aí vai explicar para vocês que daqui para lá,
A abertura é assim, concavidade para cima. Como é que eu provo isso? Pela segunda derivada, tá? A segunda derivada me diz a concavidade, tá bom? Daqui para cá, a segunda derivada vai me dizer também que a concavidade é para baixo. E a gente consegue provar que esse ponto aqui é um ponto de mudança de concavidade. Então esse ponto é chamado de ponto de inflexão, tá? Mas isso é só depois que nós estudarmos o que é derivada e pontos de inflexão. Tudo bem? Por enquanto, vou só dizer que o gráfico é isso, tá? Só para dar uma noção. Até porque você aceitou que o gráfico do seno é daquela forma, não aceitou? Quem provou para você que é daquela forma o gráfico? Você, tu aceitou, né? É igual a parábola. Como é que tu aceitou que o gráfico do x² é aquilo? Tu simplesmente aceitou. Mas você sabe que a parábola tem toda uma regra para ela ser uma parábola. Tem o foco, tem a distância entre os focos e o vértice. Tem tudo um negocinho lá. Nunca foi feito isso para ti. Você só aceitou. Certo? Da mesma forma, tu vais ter que só que aceitar agora aqui. Tá? Que o gráfico é isso aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, o próximo exercício. Cosseno do arcseno de meio. Então eu quero fazer o cosseno do arcseno de meia. Promessa, vai ter uma dessa na tua prova aí. Alguma coisa. É porque eu estou olhando, estou achando muito bonita essas coisinhas. Claro que não vai ser nenhuma dessas, né? Eu vou olhar e vou inventar alguma coisa em cima dessas coisas aí. Tipo, aquela última ali é muito bonita. Tu olha para a última ali, ó. Qual é o domínio, qual é a imagem daquela função? Tu fiz assim, cara, eu gostei dessa. Essa aí, quando eu estava fazendo o slide, eu inventei essa aí, acho que foi semestre passado. Eu falei, isso aqui vai ficar bonita, vou colocar assim. Que é uma composição entre uma inversa trigonométrica com uma função afim. E se a gente fizer essa composição com uma função quadrática? Vai dar bonito também. Só restringir. Vamos lá. Então, olha para cá. Cosseno do arcseno de meio. Vamos ver o que é que dá, tá? Arcseno de meio a gente já sabe, certo? Quanto é o arcseno de meio? Π sobre 6. Então isso aqui é cosseno do π sobre 6. E quanto é cosseno de π sobre 6? Raiz de 3 sobre 2. Acabou. Coisa fácil, né? Tem nem graça. Depois que você entende como funciona, direto. Próximo. Secante da arquitangente de 1. Eu disse para você o que é arquitangente? Mas você já tem noção. Certo? Então vamos lá. Secante da arquitangente de 1. O que é isso? Vai dar secante. Aí você tem que perguntar. Qual o ângulo que a tangente dá 1? Π sobre 4. Quanto é a secante do π sobre 4? Mais 2 sobre raiz de 2. Que vai dar, racionalizando, vai dar só raiz de 2, né? Tá? Então isso é a secante da arquitangente de 1. Tá? Próximo. Tangente da arcseno de 1/3. Aí, aloprou. Não sei por que eu coloquei 1/3 ali. Vai dar trabalho, né? 1/3 não é notável. Não sei por que eu coloquei isso aí. Doidice. Esquece isso. Vamos pro próximo. Não se preocupa que na prova não vem doidice. É doidice meia que vem. Vamos lá. Próximo. Verifique que o cosseno da arcseno é igual a raiz de 1 menos x². Essa é bonitinha. Vamos lá. Cosseno do arcseno de x. Isso dá igual a raiz de 1 menos x². Vamos provar que isso é verdade. Tá? Olha lá, eu quero provar que isso dá isso.
Tá? Vamos fazer o seguinte. Você sabe a identidade trigonométrica fundamental? O que é que diz? Cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1. Tá? Então pronto. Então você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso dá 1. Certo? E é seno ao quadrado, cosseno ao quadrado de qualquer coisa. Certo? Inclusive, se for do arquisseno. Então pronto. Isso aqui é seno ao quadrado do arquisseno de x mais cosseno ao quadrado do arquisseno de x igual a 1. Concorda? Certo? Já que é cosseno seno quadrado de qualquer coisa, então serve também para o arquisseno. Tudo bem? Olha, se não tivesse esse quadrado aqui, daria o quê? Daria o quê? X. Porque o seno do arquisseno dá x. É a identidade. Só que está ao quadrado, então vai dar o quê? X ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado do seno de x igual a 1. Esse cara está positivo, passa para o outro lado? Negativo. Ok? Vamos pensar agora. Olha, esse x, vamos pensar nesse x. Esse x, ele não faz parte do domínio do arquisseno? Sim ou não? Esse x, se faz parte do domínio do arquisseno, em algum momento isso aqui vai dar um número negativo? Por que não? Por que não? Disso aqui, isso tudo. Vamos pensar, olha lá. 1 menos x quadrado. Pensa comigo. 1 menos x quadrado não é uma parábola? Não é uma parábola? Com cavidade para baixo. Certo? Com cavidade para baixo. E que passa pelo 1, certo? Tá bom? Então, não é isso aqui? Sim ou não? Só que boleado aqui, não tem bico, né? Tá? Esse é o gráfico, certo? Quem são as raízes? 1 e menos 1. Tudo bem? 1 e menos 1. Se o domínio do arquisseno é de menos 1 a 1, então eu estou aqui nesse trecho, ó. Nesse trecho, o sinal da função alguma hora é negativo? Não. Beleza? Então eu já sei que isso aqui sempre é maior ou igual que 0. Certo? Porque o que tu queres fazer? Tu queres pegar esse quadrado e passar para lá por forma de raiz, certo? Mas tu só podes fazer isso se tu garantir que o outro lado não seja negativo. Diga. Menos 1. Só que menos 1 ao quadrado dá 1. Aí 1 menos 1 vai dar 0. E não tem problema de ser 0. O problema é se ele fosse negativo o resultado. Entendeu? Porque eu quero pegar esse quadrado e passar para lá em forma de raiz. Beleza? Já garanti que isso aqui nunca é negativo. Se isso nunca é negativo, eu posso tirar a raiz. Tudo bem? Então vai ficar cosseno do arquisseno de x é igual a raiz de 1 menos x quadrado, que era o que a gente queria. Faltou um parêntese bem aqui. Ficou claro? Tá bom? Então pronto. Direitinho. Tá feito aí. Tá? Questão 4. A terceira, tu consegues fazer sozinho. Tá? A terceira faz o seguinte. Tem uma identidade que envolve o quadrado da secante com o quadrado da tangente.
procura essa identidade. Eu não lembro exatamente a ordem. Se é tangente quadrado mais 1 é igual a secante quadrado. Se tu usar essa identidade, você resolve esse problema. Tá bom? Da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Faz isso. Vamos lá, vamos fazer essa 4. G de x é igual a arquisseno de 3x mais 1. G de x, eu tenho essa função, arquisseno de 3x mais 1. Pergunta, qual é o domínio dessa função? Vamos lá. Vamos primeiro para o domínio. O que é que eu sei do domínio da função arquisseno? De menos 1 a 1. Então, tu tem que garantir que esse cara aqui não passa de 1 positivo e não passa de menos 1. Certo? Então, o que tu tens que resolver aqui? Tu tem que resolver uma inequação. Tu tens que ter isso aqui, ó. 3x mais 1 tem que ser menor ou igual que 1 e tem que ser maior ou igual que menos 1. Tudo bem? Esse é o seu problema, tá? Agora, ó, tu queres saber quem é o x, certo? Tem um positivo aqui, certo? Você vai subtrair 1 de toda a inequação, tá? Subtrair 1 aqui, vai ficar menos 1 menor ou igual que 3x, você já tirou 1, certo? Menor ou igual que 1 menos 1, tá? Isso aqui dá quanto? Menos 2. Menor ou igual que 3x, menor ou igual que 0. É o x que tu queres saber. Aí tu divide tudo por 3, certo? Vai ficar menos 2 sobre 3, menor ou igual que x, menor ou igual que 0. Pronto. Esse é o seu domínio. Se você escrever tudo só isso, tá certo. Ah, não, quero escrever mais bonitinho. Então, você coloca de menos 2/3 fechado a 0 fechado. Ok? Pode colocar isso. Ah, não, quero escrever aquela sentença. Então, domínio da função g é igual a x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual que menos 2/3, menor ou igual que 0. Tá bom? Ok? Então você pode escrever qualquer uma das 3 coisas, já ganhou a pontuação. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então esse é o domínio. Imagem, é a imagem que pergunta lá? A imagem da função arquisseno. Qual é a imagem? Qual é a imagem? A imagem vai mudar? Não. A imagem não muda. Então a imagem é a própria definição do que é o arquisseno. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Operações com funções. Operações com funções. Se você tem 2 funções, você quer somar as funções, aí você pode estar se perguntando quem é o domínio. Você só pode somar 2 funções se os domínios tiverem regiões compatíveis. O que quer dizer isso? Que tenha coisas no domínio das 2 ao mesmo tempo. Se não tiver, não faz sentido somar essas 2 funções. Mesma coisa multiplicar, dividir. E na divisão tem que ter um cuidado a mais, porque na divisão, a função que você colocar aí embaixo não pode dar 0. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui. Essas 2 funções aí, olha. F de x igual a 7, a raiz de 7 menos x. F de x igual a raiz de 7 menos x. E a outra é g de x, que é igual a raiz de x menos 2. Tá? Vamos ver. Qual é o domínio dessa função? Vamos pensar. O x pode ser negativo? Pode. Até quanto?
Desculpa, você concorda que pode ser qualquer número negativo? Qualquer número negativo ela pode, tá? Então eu já sei que o domínio dela vem de menos infinito até onde? Até o 7. Porque quando chegar no 7 positivo, isso aqui vai dar 0. Quando eu passar do 7, isso aqui vai dar negativo, não vai? Aí vai falhar, não serve, certo? Então até 7. Então o domínio da função f é isso. De menos infinito até 7. Tá? Domínio da função g. Como é? Você concorda que pode ser qualquer valor positivo? Sim? Tu concorda com isso? Não, tu não concorda com isso. Pode ser 2. No 2 isso aqui dá 0. E se for menor que 2? Qualquer número menor que 2 isso dá negativo. Aí dá tela azul, né? Não serve. Então só serve do 2 para mais infinito, certo? Então, 2 fechado até mais infinito. Tudo bem? Agora suponha que eu quero fazer operações com essas funções aí. Suponha que eu quero fazer f mais g. Tá? A definição da soma é somar as funções. Só que para eu somar as funções, eu tenho que pensar no domínio dessa soma. O domínio dessa soma é o domínio da f interseção com o domínio da g. Então vamos olhar. Domínio da f. Olha aqui. Domínio da f é de menos infinito até 7. 7 fechado. Então eu marco aqui o 7. Tá? E sei que é tudo isso aqui. Domínio da g. Vou colocar aqui. Domínio da g é 2 fechado. Vou marcar aqui o 2. E tudo para lá. Certo? Como eu quero fazer a interseção desses domínios, então vou colocar aqui. A interseção é aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Então é de 2 fechado até o 7 fechado. Então é isso aqui. Então o domínio dessa função é de 2 fechado até 7 fechado. Depois do 7 não tem gráfico. Antes do 2 também não tem gráfico. Deu para entender isso? Tá? Então essa é a nossa função. Ok? Então a gente fica por aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente continua, falamos das funções exponenciais, das funções hiperbólicas e logarítmicas. Tá bom? Tchau, tchau.